Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 12 de dezembro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Esquecimento e Reencarnação. E nos diz: examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Surgindo semelhante período entre o berço que lhe configura o início e o túmulo que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se lhe reconheça a vinculação à vida terrena. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto, nas aplicações da força elétrica, é preciso atender ao problema de carga e condução. Encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas e, para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Temos assim, mais ou menos, 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescida as consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. E, como todo esse tempo é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, ao se lhe regravarem no ser em forma de tendências inatas e reencontrando as pessoas e circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se ache afinizado ou comprometido. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta a consciência é a mesma.
com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Hoje, sexta-feira, dia de estudarmos o Livro dos Espíritos. Estamos finalizando o capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências, e a gente vai se ater um pouco aqui ao que nós estudamos nesse capítulo. Reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva, sorte das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, semelhanças físicas e agora o item 9, ideias inatas. Então, a gente vai voltar um pouco para que a gente possa entender por que é tão importante a gente ficar repetindo sobre a reencarnação, o que é que ela representa para nós, o que é que isso vai facilitar a nossa vida enquanto espírito encarnado para a nossa vida física e espiritual, né? Por isso, Kardec, ele repete e pergunta, né, a espiritualidade para que a gente possa ficar consciente daquilo que nós devemos fazer dentro da nossa vida. Então, a questão 166, ele perguntou: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? A resposta foi: experimentando a prova de uma nova existência. Na subpergunta A, ele perguntou: como a alma realiza essa nova existência? Será por sua transformação como espírito? A resposta: a alma, depurando-se, experimenta certamente uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. Então, a alma tem várias existências corporais? Sim, todos temos várias existências. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Isto é o desejo deles. Aqui nós vamos ver qual é o objetivo da encarnação. É a questão 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E a espiritualidade superior respondeu: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é uma expiação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da experiência corporal. Olha aí, a gente precisa encarnar e reencarnar, quer dizer, nesse momento aqui, encarnar. Depois a gente vai reencarnando. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. Isso é, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o melhor que a gente possa. Deus nos coloca aqui para que a gente possa servir de mãos para a espiritualidade, né? Então, ele diz, é para executá-la que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo para aí executar, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal forma que,
concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, veja bem, cada mundo é habitado. Nós sabemos que essa é uma das leis naturais. Cada mundo é habitado. Então, essas criaturas, esses espíritos que estão habitando em cada mundo diferente, eles também vão ter um instrumento que está em harmonia com a matéria essencial desse mundo, o fluido cósmico universal. Cada espírito que vai, renascer ou nascer em determinado planeta, todos eles têm diferentes fluidos cósmicos universais, que é para fazer justamente o seu instrumento de trabalho, que é o seu corpo, para executar as vontades de Deus dentro de cada orbe desse que a gente está nascendo, né? Então, ele concorre para a obra geral e, de modo geral, ele mesmo se adianta. Mas aí a gente vai perguntar aqui, quer dizer, a gente vai ler aqui o que Kardec perguntou sobre a reencarnação. Aqui a gente estudou, a gente leu sobre a primeira encarnação de um espírito num corpo, digamos, hominal. Aqui a gente vai já falando sobre a questão das trocas de corpos, né, durante a nossa própria vida, que é justamente a reencarnação. E ele perguntou: em que está fundado o dogma da reencarnação? A resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois vos repetimos incessantemente. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Todos esses espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes fornece os meios através das provas da vida corporal. Porém, na sua justiça, concede-lhes efetuar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Isto é, nós não evoluímos completamente apenas numa encarnação. Nós vamos precisar de várias encarnações para que a gente possa ir se aperfeiçoando. Em cada uma delas, a gente vai adquirindo um conhecimento, às vezes a gente vai abafando outros que a gente já tem para dar ensejo a novos conhecimentos, e a gente vai colocando esses conhecimentos em caixinhas no nosso corpo espiritual, né? Para que a gente possa ficar mais livre para aprender novas experiências, aprender com novas experiências. No Consolador, o livro escrito por Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, na questão 333, sobre o perdão, foi perguntado o seguinte: na lei divina, há perdão sem arrependimento? Porque aqui ele falou em arrependimento. Aqui. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. O arrependimento, que aqui nesse caso, é exatamente a misericórdia divina nos permitindo reencarnar para a gente refazer os erros que a gente perpetrou em outra vida, ou para que a gente possa, como eu falei antes, fechar aquela caixinha daqueles conhecimentos que a gente já tem e abrir outras possibilidades de aprendizado. Então, ele diz aqui, olha, ele fala aqui também em arrependimento. A lei divina, ele pergunta aqui, na lei divina, há perdão sem arrependimento? Emmanuel respondeu: a lei divina é uma só. É a do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação,
para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, olha aí, já significa em si o perdão. Isto é, a misericórdia de Deus vem através de nos permitir reencarnarmos para sanarmos erros ou para aprendermos mais. Ele diz aqui, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei divina. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Olha aí. Então, aqui, quando ele diz todavia, contudo, porém, isto é uma conjunção que já vai nos deixar, digamos, de alerta ou em alerta. Será que são todos que vão reencarnar nesse momento? Não. Senão a gente não evoluiria, pelo menos com certeza não aprenderíamos aquilo que a gente está necessitando. Existem espíritos muito rebeldes que ainda não têm condição nem sequer de se aproximar de uma mulher para tê-la como mãe, que ele já faria com que esses fluidos dele fizessem com que ela adoecesse e chegasse até a morte. Então, existe uma permissão, mas existe também aquela concessão que é dada de conformidade com a necessidade da mãe e do espírito que vai renascer. Muitas das vezes, esses renascimentos, através de espíritos muito belicosos, eles são feitos experiências, né? Eles vêm ele faz a junção ali do óvulo com o espermatozoide, então, daqui a pouco, aquele ovo degenera. Então, isso se chama, digamos, um aborto, né? E muitas das vezes, esses abortos, para esses espíritos, eles se dão várias vezes até para que ele vá completando o seu perispírito, e também para a mãe, quer dizer, para os pais, é uma prova também bastante severa, não é? Porque há aquela esperança, há aquele momento onde os pais estão ávidos para ter um filho e, novamente, vem uma frustração. Mas isso vai justamente reajustando essas energias físicas e espirituais dos pais e do reencarnante, né? Então, ele continua aqui falando o seguinte. Na questão 118 desse mesmo livro, a gente tem uma pergunta bastante interessante, mas vamos terminar de ler aqui. Então, ele diz que a boa vontade de cada um, quer dizer, tanto do que vai reencarnar quanto dos pais, é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Por que nós estamos falando isso? Na verdade, nós estamos voltando a essa questão aqui, porque nós vamos agora tratar de um assunto bastante delicado, né? E Emmanuel, ele nos fala também sobre os jovens, né? Essa mensagem foi dada numa reunião pública do dia 10/8/59, na questão 218, que é justamente a questão que começa o nosso estudo de hoje, e que ele pergunta assim: o espírito encarnado
falando sobre ideias inatas, né? O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que possuiu e conhecimentos que adquiriu em existências anteriores. Aí aqui o Emmanuel respondeu essa questão 218, que a gente acabou de ler agora, dizendo o seguinte: no estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens que somam as tendências do passado às experiências recém-adquiridas. Quer dizer, eles trazem no seu bojo, ele já respondeu aqui, né? Trazem no seu bojo aquilo que ele já tem de experiência, mas eles aqui também vão fazer um novo aprendizado. Com exceção daqueles que renasceram submetidos às observações da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, olha aqui outra advertência. Quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ele está falando das injunções danosas que essas crianças passam, né? Ao mapa da orientação respeitável que trazem das esferas superiores, a transparecer-lhes do sentimento, na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, quer dizer, aquela alegria do jovem, aquela alegria da criança, né? Misturam-se as deformações da realidade que eles encontram aqui na Terra, que neles espera a redenção do futuro. Veja, as crianças são o futuro da nossa nação, as crianças são o futuro da nossa pátria, as crianças são o futuro da regeneração. A gente diz isso, mas é assim que a gente se comporta. Eu fiquei muito triste com essa leitura aqui, mas isso é uma verdade. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço, e outros tantos acordam no laboratório dos exemplos lamentáveis, partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Quer dizer, quem tinha que ser a base, quem tinha que ser o pórtico, quem tinha que ser o incentivo, é quem lhes tira a oportunidade. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade, quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra, à feição das aves de ninho desfeito, largados sem rumo à tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira a esperança, descem aos mais sombrios volutábulos, é isso mesmo, do crime, enquanto outros, muitos fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. É o que a gente vê muito nas ruas da nossa cidade, é o que a gente vê muito nos caminhos que a gente passa, é o que a gente vê muito das crianças, dos jovens, dos adolescentes que cruzam a nossa vida até hoje, né? Então, aqui tem muita coisa, eu vou aqui para o final, que ele diz assim: não condenes a mocidade sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moço do mundo é um plano da sabedoria divina para serviço da humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou.
recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Diante de todos nós, os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos onde a juventude é desamparada, a vida perece. Esse é o lado desgastante da criança, é o lado que a gente vai perceber que há muito pouco sucesso. É preciso que o espírito seja realmente valoroso e tenha uma ajuda bastante interessante e intensa, né, do plano espiritual, para que ele possa vencer essas injunções danosas, né? Mas, de modo geral, melhorando um pouco a situação, a gente vai ter que falar sobre o quê? Sobre família, família constituída, família responsável, família que sabe o que é receber uma criança, família que sabe o que é educar uma criança, família que sabe o que é cristianizar uma criança. A gente não pode cristianizar o espírito se a gente não tem Cristo conosco. É preciso que a gente internalize esse Cristo na nossa alma, para que a gente possa transpirar, possa respirar, possa transfundir esse Cristo para outras criaturas. Fazer isto não é a gente ficar fazendo o nome do Pai, como as criaturas habituadas a fazer isso se comportam dessa maneira. Não. Basta que a gente tenha um pensamento positivo, um pensamento no bem, basta que a gente esteja trabalhando no bem, basta que tudo que a gente esteja fazendo esteja reportando isso e agradecendo a Deus, né? Pedindo a Deus a sua ajuda, para que depois, dando certo ou não, a gente tenha que agradecer pelo esforço da gente ter feito, né? Mas vamos pensar nessas famílias, vamos pensar nessas crianças, porque isso é de capital importância. Olha aqui, como espírito, o homem não poderá viver certas experiências que somente a vida na matéria oferece, tais como determinadas paixões. Algumas das paixões humanas, apenas através da matéria se pode experimentar, como certas realidades morais. Tomemos, por exemplo, a posse do ouro, o domínio das nações, uma profissão que requer um corpo a corpo, não é? Somente na matéria pode-se alcançar tais objetivos. Por isso, Deus, em sua infinita sabedoria e promovendo o progresso de todos nós, espíritos a caminho da perfeição, nos faz voltar à carne através da reencarnação. Não é? Isso aqui está no Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, de Antônio de Aquino, na lição 10, intitulada Reencarnação. Família. Cadê as famílias? A gente precisa chegar a elas na questão 188 do Consolador, por Emmanuel. Foi perguntado como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres junto à sua prole. A resposta, Emmanuel falou: o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre
as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de lutas e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no Sagrado Instituto da Família. Para alcançar a paciência, o heroísmo doméstico faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Se vocês quiserem, podem ler a questão 189 do Consolador. Ela é imensa, ela fala muito sobre a mãe que vai, porque normalmente até a espiritualidade, né, ela nos compete, quer dizer, ela nos dá essa questão da educação dos filhos, às mães. A gente sabe que o pai é o provedor, a gente sabe que ele está mais tempo fora de casa, mas hoje, com a nossa ideia, com os nossos conhecimentos cristãos que nós já temos, nós sabemos que hoje os pais, quando eles já têm esse ensinamento, né, através da doutrina espírita, das religiões, né, ele já tem um pensamento mais equilibrado com relação ao cuidado com a família, ao cuidado com os filhos, já não deixa mais só a mulher sendo a responsável por prover toda aquela questão de educação e de manutenção do lar em harmonia, né? Então, a gente precisa, inclusive, ver aquelas questões dos pais que trabalham fora, que a gente, isso foi até motivo de comentar, quer dizer, de estudo, né, do Encontro de Jesus desse ano, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, onde fala exatamente daquele pai de família que parece muito bom, muito bem lá fora, mas que dentro de casa ele não se comporta dessa maneira, porque ele lá fora não pode ser despedido do emprego, então ele suporta todas as agruras, digamos, dos seus superiores, mas quando chega em casa, ele bate o pé, bate a mão na mesa e diz, aqui aqui eu mando e sou obedecido. Aí o Espírito diz assim, mas também, Lázaro diz, mas poderia também acrescentar, e sou detestado. Então, isso é uma coisa muito séria. A gente não pode estar formando famílias hoje com esse pensamento. Então, a gente tem que amparar essa juventude, a gente tem que amparar esses espíritos que estão vindo para os nossos braços, as nossas casas, sejam como filhos, como netos, como parentes, como conhecidos, ou aqueles que estão na rua que a gente possa também abraçar, né? Então, essas ideias inatas, elas só vão ter, digamos, um efeito para que a gente possa realmente perceber e tratá-las se a gente estiver realmente junto dessas crianças, junto desses jovens, né? Agora a gente vai começar a descrever aqui no Livro dos Espíritos, né? A questão 218, onde Kardec perguntou: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que possuía e conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? A resposta foi: resta-lhes uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamais de ideias inatas. O que é essa vaga lembrança? Kardec deve ter quase que arrancado os seus cabelos pensando nessas respostas bem consistentes e reduzidas da espiritualidade, porque a espiritualidade superior, ela é realmente assim, ela fala tudo com duas palavras, a gente faz um compêndio para dizer duas palavras, né? Então, o que é ideia inata? Nós temos aqui, no livro
o que é o Espiritismo, na questão 118, ele diz o seguinte, Kardec que perguntou qual é a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou uma ciência, não se considerando a instrução. Isto é, você tem uma criança em casa e, de repente, ela começa a contar, começa a pintar, começa a tocar piano, começa a se mostrar para a sua idade com habilidades completamente diferentes que ela não aprendeu naquele momento, né? Então, é preciso que a gente tenha um feeling, é preciso que a gente tenha um segmento de delicadeza, de instrução também, para que a gente possa entender e ler nessas entrelinhas, né? Então, o que é que Emmanuel respondeu? Não, o que é que a espiritualidade respondeu? As ideias inatas só podem vir de duas fontes. A criação de almas, umas mais perfeitas que outras. E, neste caso, seriam criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso anterior adquirido antes da união da alma com o corpo. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só resta a segunda. As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores e que permanecem em estado de intuição para servirem de base a aquisições de novas ideias. A questão 919. Como se revelam gênios em classes sociais privadas de qualquer cultura intelectual? A resposta. Esse fato prova que as ideias inatas são independentes do meio onde o homem é educado. O meio e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não podem dá-las a ninguém. O homem sábio é a encarnação de um espírito já adiantado e que progrediu muito. Eis porque a educação pode dar a instrução que falta, mas não pode dar o talento quando ele não existe. 120. Porque há crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos, enquanto que outras são instintivamente cheias de vícios em um meio bom e apesar dos bons conselhos. Resposta. É o resultado do progresso moral obtido, da mesma forma que as ideias inatas são resultado do progresso intelectual. Por que dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é inteligente e outro ignorante, um é bom e outro é mau? Porque o filho do homem sábio é algumas vezes tolo e o filho do tolo é um sábio. Esse fato serve para apoiar a origem das ideias inatas e prova, além disso, que a alma da criança não procede de forma alguma da alma dos pais. Do contrário, em virtude do axioma de que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos os seus defeitos e as suas qualidades, como lhes transmite o princípio das qualidades corporais. Na geração, só o corpo procede do corpo. As almas não são independentes umas das outras. Vamos aqui voltar ao Livro dos Espíritos e vamos a outra questão. A teoria
das ideias inatas não é, pois, uma quimera? Isso é uma bobagem, né? A resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito desligado da matéria sempre se lembra deles. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte momentaneamente, porque a intuição que deles lhe resta auxilia ao seu adiantamento. Sem isto, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que ficara na precedente. Isto é, nós trocamos de corpos, mas não trocamos de espírito, somos o mesmo. Nós não trocamos de ideia, a não ser que seja necessário aquele nosso conhecimento ficar naquela caixinha, e a gente aqui está sendo instruído pelas nossas próprias experiências, pelos nossos professores, pelos nossos pais, pelos nossos professores de religião, né? Que a gente precisa fazer novos aprendizados. Mas veja bem, a gente está sempre trocando de corpos, isso é, a gente troca de roupa, mas o espírito, a ideia, continua. Então, aqui a gente vai olhar a questão 5 e 6 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque aqui está falando exatamente da ideia de Deus, né? Que consequências se pode tirar na questão 5, provas da existência de Deus? Que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? Resposta: que Deus existe, pois de onde lhes viria este sentimento se nada tivesse como base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. A questão 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria devido, aliás, à educação e produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que vossos selvagens teriam tal sentimento? Então, a gente vai perceber aqui, não é, que ele está se referindo aos selvagens, aos silvícolas, aquelas criaturas que não têm contato nenhum com a religião ou com a civilização, e eles têm uma religiosidade. Eles não têm religião, é diferente, mas eles têm uma religiosidade, eles têm um respeito, eles têm uma adoração por um ser superior. Alguns adoram o sol, outros a lua, outro o trovão. O que é isso? Isso é um respeito instintivo que esse espírito, mesmo naquele corpo, digamos, mais grosseiro, sem essa instrução que nós já temos, ele às vezes age com muito mais pureza, com muito mais simplicidade, com muito mais humildade do que qualquer um de nós que vivemos com a Bíblia ou com o Evangelho e a codificação kardeciana na nossa mesa o tempo inteiro, né? É preciso que a gente tenha muito cuidado, porque ser espírito é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ter uma fagulha do seu amor, é ter a sua consciência, que é justamente essa centelha divina onde está todo aquele que a gente precisa. Tudo que nós precisamos da nossa consciência. Aquela caixinha que eu estou me referindo até agora é exatamente a nossa consciência. Tudo que nós temos está nessa caixinha. Se a gente não precisa dela nesse momento, a gente tranca a caixinha e deixa o nosso dia a dia, a nossa ação, né, na vida, fazer com que a gente adquira novos conhecimentos. Aqui também a gente tem
para nos esclarecer um livro do Leon Denis chamado A Doutrina Secreta. É que eu botei aqui numa letra bem pequenininha. A Doutrina Secreta. Esse livro do Leon Denis vai muito nos explicar sobre essa questão da alma nesse sentido, né, de buscar essas experiências, né? O Leon Denis é muito romântico e se refere muito à natureza com muito amor. Vamos aqui a 621 do Livro dos Espíritos, questão 621. 621. É bom porque a maioria tem no livro só. 621. Falando sobre origem e conhecimento da lei natural. Onde está a lei de Deus? É aquele que a gente já falou, né? Na nossa consciência. Perguntar, visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de lhe ser ela revelada? Resposta, ele tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse relembrada. A 622, Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente, em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Vamos aqui à questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos sem estudo prévio? Parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como a de certas línguas, do cálculo, da música, de coisas que ele não praticou ainda nessa vida, né? Aí ele fala aqui, lembrança do passado. Kardec deve ter ficado também muito chateado com isso. Lembrança do passado, quer dizer, respondeu um livro inteiro com 2 palavras. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas do qual ela própria não tem consciência. De onde querem que venham? Né? Aí aqui tem Manuel Filomeno de Miranda, né? A gente vai ler aqui a questão 230, mas aqui a gente já vai falar o seguinte. Essa resposta aqui também está bem desenvolvida no livro de Manuel Filomeno de Miranda, Alvorecer de uma Nova Era, Transição Planetária e No Rumo da Mediunidade. Não, No Rumo do Mundo de Regeneração. Está tão pequeno que eu estou até errando aqui. Alvorecer de Nova Era, Transição Planetária e No Rumo do Mundo de Regeneração. Ele fala dessas transições aqui da alma, né? Muito bem comentado, que não dá para a gente pegar, porque senão a gente vai ficar aqui lendo muita coisa. A questão 230 do Livro dos Espíritos. O que é que ela nos diz? 230. O espírito progride no estado errante, isto é, antes de reencarnar, o espírito fica no plano espiritual, é chamado de espírito errante. Isso quer dizer, ele ainda precisa vir fazer parte do nosso planetinha, de um corpo físico. Errante aqui pode ser em outro planeta, só que a gente não vai falar de outro planeta que a gente não conhece, vamos falar aqui do planetinha Terra, né? Então, qual foi a resposta? O espírito progride no estado errante, isso é, ele está lá em cima, ele está esperando para reencarnar. O André Luiz estava no plano, ele era um espírito errante quando estava no nosso lar, ele precisou reencarnar, não sei se já reencarnou. O Emanuel também ficou no plano, ficou errante,
precisou reencarnar, já reencarnou, isso a gente sabe, né? A Joana de Ângeles, agora com a morte do Divaldo, ela naturalmente está se preparando também para reencarnar. São espíritos superiores, são espíritos que já têm uma envergadura moral muito alta, mas que estão agora, quer dizer, se projetaram para nós através dos livros, através das suas mensagens, através até do seu vocabulário, né? Que eles tanto falavam, né? Em todas as suas preleções, eles estavam falando para nós. Então, esses estão reencarnando. Então, veja bem, eu estou falando isso para facilitar o que é estado errante. Então, ele está perguntando aqui, o espírito progride no estado errante? Claro que sim. Se a gente falou agora só de figurão, é claro que eles progridem. Quem era André Luiz quando chegou lá no plano espiritual? Era um médico orgulhoso, um médico que deu um certo trabalho, que não conhecia, não tinha religião, precisou ele parar, precisou ele ser colocado numa maca e dizer, você está doente, você teve câncer por isso, assim, 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 você desencarnou por conta do câncer, por conta da sua falta de jeito com o seu corpo, não tinha religião, entendeu? Então, ele teve que parar, mas ele era muito curioso, então ele aprendeu muito rápido. Ele se tornou um espírito obediente e trabalhou essa sua inteligência porque o que ele já progrediu até agora, desde que ele chegou ao plano espiritual como o médico, né, a gente tem que tirar, bater palminha para ele, né? Mas veja bem, vamos passar para um outro momento. Vamos passar para outro tipo de espírito. Nós, a gente desencarna, a gente progride no plano espiritual, a gente aprende no plano espiritual? Sim, a gente aprende. Não são todos, tem uns que são muito preguiçosos e não vão aprender mesmo, né? Vão voltar para uma encarnação difícil, uma encarnação dolorosa, mas eles vão, mas normalmente nós aprendemos muito no plano espiritual. Vejamos bem, no livro Sexo e Destino, né? A gente já fez esse livro aqui como aula na nossa casa espírita, no Abel Sebastião de Almeida, né? E a gente viu que quanta agrura foi passada nesse livro, né? Quanta agrura aquelas personagens passaram naquele livro, né? O livro Sexo e Destino, ele tem um capítulo que é dedicado ele tem uma instituição chamada Almas Irmãs, que ele é destinado a socorro de irmãos com deficiências, com dificuldades sexuais graves, né? Então, esse é um lar para reeducação sexual, né? E lá os cursos mais procurados são sobre sexo, sobre matrimônio e sobre penologia, né? Então, veja bem, esses espíritos na espiritualidade, na erraticidade, eles fazem muitos cursos, eles assistem entrevistas, eles assistem congressos, eles assistem simpósios, seminários, né? Tantas vezes a gente está desses livros, às vezes a gente não cai nem na real, né? Que isso é um simpósio, é um seminário, como a gente assiste aqui, né? Mas André Luiz, ele é muito detalhista, então, graças a Deus, a gente sabe disso. Então, a gente vai perceber que esse livro, Sexo e Destino, é recheado de ensinamento. Então, tem, inclusive, os cursos, né? E ele nos fala que esse aqui é um hospital-escola, né? Ele diz que os tanto encarnados quanto desencarnados vão para lá estudar, para se organizar com relação às suas desvios sexuais. Então, ele diz que 18% desses alunos saem vitoriosos, né? E saem, e às vezes estão lá, vêm reencarnar, e eles se dão
Bem, 22 saem melhorados, mas 34 eles saem onerados por dívidas lamentáveis, dolorosas. Então, desses 100%, 34 são aqueles que ainda precisam fazer muitas aulas, muitos cursos, para que possam ser reabilitados. Ah, mas isso era possível? Ora, a bênção da reencarnação, a gente viu lá logo no início, por isso eu estava lendo lá. A bênção da reencarnação é a misericórdia divina nos dizendo, você é meu filho, você pode, você deve tentar mais uma vez. Vamos lá. Aí coloca um pai, uma mãe, uma família, um irmão, um tio, um primo, um avô, uma avó. Tudo isso, gente, são motivos que Deus nos dá para que a gente possa aproveitar essas ensanchas, esses ensejos e progredir. A gente tem a misericórdia divina o tempo inteiro agindo a nosso favor. Vamos aqui, outra questão. A questão sim, aí mas aqui a gente já respondeu. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas qual ela própria não tem consciência. De onde vem de onde queres que venham esses conhecimentos? Aí ele fala que o corpo muda, mas o espírito não muda. A gente já falou, né? A questão 220. Mas assim, mudando de corpo, pode-se perder algumas faculdades intelectuais, não ter mais, por exemplo, o gosto pelas artes? Pode. Sim. Se maculou essa inteligência. Sim, você é um artista. Você chegou aqui, era para você fazer o bem, era para você fazer você era escritor, era para você escrever coisas maravilhosas para enlevar as almas. O que é que a gente faz na maioria das vezes? Chega aqui e vai escrever livros pornográficos, a gente vai fazer filmes pornográficos, a gente vai dizer, como disseram, botaram aí, Jesus sendo chicoteado pelo demônio em plena numa alegoria no sambódromo. Isso é coisa que se faça. Isso é coisa de gente que não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento de Jesus, não tem finesse na alma. Não é que a gente não tenha, não, é que a gente é meio alvoroçado mesmo para falar. Mas, olha, isso são coisas muito sérias, muito graves. Então, veja bem, uma faculdade pode, além disso, adormecer durante uma existência, caso o espírito queira exercer outra, com a qual esta não tenha relação. Então, ela permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Eu já falei um tempão aqui, quer dizer, estou falando. Esse fechar de uma faculdade para abrir outra não é um castigo. Isso é uma oportunidade, é uma proteção, porque a gente sabe quais são as coisas que a gente tem facilidade, mas com a idade que a gente já tem, a gente sabe também quais foram aquelas facilidades que nos fizeram cair também. E hoje a gente está tentando fechar essas facilidades, né? Que coisa linda, maravilhosa. Não é bem assim, não. Às vezes esse lindo, maravilhoso faz com que a gente escorregue mais uma vez. Então, a gente tem que perceber quais são as nossas necessidades reais, quais são aquelas que a gente sabe que a nossa consciência vai nos acusar se a gente pensar em fazer ou tiver uma ideia de ação naquele sentido. Cada um sabe o seu calcanhar de Aquiles. Não precisa levantar a mão, não, tá? Eu estou aqui olhando para um espelho, que é o forno de micro-ondas, mas não precisa ninguém levantar a mão. Eu estou aqui olhando para lá como se fosse o público que eu estou falando para ele. Todo mundo ainda precisando de se ajeitar, de se organizar, precisando muito de Deus, e é isso que a gente precisa fazer. É a gente sair quebrando as nossas barreiras íntimas para que a gente possa caminhar na direção desse bem maior, né? Então, vamos aqui, que o tempo está acabando. Aqui tem outra coisa interessante.
Aqui tem. Será que a 221 é uma lembrança retrospectiva que o homem deve mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Bom, ele está falando aqui de uma coisa que a gente já respondeu, né? É uma lembrança, a retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Sim. Aí tem aqui, LE 6, vamos lá. Livro dos Espíritos, número 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria devido à educação e produto de ideias adquiridas? Não, não é. Se assim fosse, porque vossos selvagens teriam tal sentimento, né? Então, não é. Isso aqui é uma coisa natural, é aquilo que eu falei, é aquela centelha divina que está na nossa consciência. Na deles ainda está, ainda está meio cheinha de terra, mas acho que eles estão vendo melhor do que a gente, tá? Tem que ter cuidado nisso. Aqui. Será a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? Que é isso? Em todos os povos é há muito tempo, né? Então, vamos pensar nisso. Em todos os povos é muito tempo. A doutrina espírita, ela é antiquíssima tanto quanto o mundo, desde que Deus criou o mundo. Mas a doutrina espírita é agora, de Kardec. A doutrina espírita, como nós conhecemos, é agora de Kardec, a codificação. Agora, essa doutrina espírita de todos os povos, isso aqui, olha, gente, isso é eu até anotei aqui, isso é um conceito básico, né? Um conjunto de ideias fundamentais que constituem um sistema. Isso aqui é um sistema. Essa doutrina aqui é tão antiga quanto o mundo, isso é um sistema de doutrina, né? Agora, nós temos como base mesmo, né, as leis naturais, a existência de Deus, que isso é uma só, tá? Em qualquer tempo. A existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. Aí nós vemos agora com Kardec a fé raciocinada, a lei de causa e efeito, a evolução espiritual, a moral de Jesus e a verdadeira religiosidade, que é isso que a gente está, com a doutrina espírita, aprendendo agora, né? Mas a doutrina espírita como religião, a doutrina espírita como base, ela é de todos os tempos, ela é um corpo de doutrina, né? Então, olha, a gente vai ir acabando por aqui, porque o tempo já está, tinha muita coisa para falar ainda, mas, olha, tem muitas coisas para que a gente possa conversar depois, né? Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus. Vamos aqui ler rapidamente, que eu amo esse livro, A Caminho da Luz. Aqui. Gênese planetária. A comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos
se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, qual a que Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Emmanuel. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, vamos agradecer a paciência de todos vocês, agradecer a comissão de Abel Sebastião de Almeida, aos diretores dessa casa, para que bênçãos amorosas possam envolver os nossos corações e que nós possamos, Senhor, compreender a imensidade do Teu amor, a imensidade de Deus, o Teu amor imenso, Jesus, por todos nós, para que assim nós possamos, mais uma vez agradecidos, te dizer, sê conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus.